A paz do Senhor, meus amados. Eu quero trazer da parte de Deus, na pessoa bendita de seu Filho Jesus Cristo, uma mensagem para o vosso deleite espiritual. Se você tiver uma Bíblia próxima aí, você pode abrir junto comigo para que possamos meditar essa ligeira leitura aqui da parte de Deus, que se encontra lá no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 28 a 35. Que diz a seguinte expressão: E dirigia-se, pois, a ele, perguntando: Que faremos, pois, para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram ele: Quais sinais fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Nosso pai comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhe a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, pois não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declara-lhe, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Amém. Até aqui para a nossa meditação. Pois como nós então vemos aqui, se trata do pão vivo, o pão que desceu do céu, que é o próprio Filho de Deus. Pois querem falar algo a respeito sobre este assunto, quando na verdade se trata de pão, pensamos logo no alimento cotidiano para satisfazer o nosso corpo físico, como fala a palavra de Deus, de uma forma que possamos entender. E diz a seguinte expressão: o desconforto da fome nos obriga a buscar qualquer coisa que nos satisfaça, mas que isso resulta em escolha desesperada. A gente vai ver essa passagem aqui em Lucas capítulo 15, versículo 16, que na verdade, em busca de um alimento para saciar a fome, muitas vezes se torna de uma busca desesperada. Se trata do próprio filho pródigo, pois já não tinha mais com que se manter, e aí foi se alimentar, como fala o texto bíblico. Você meditando aí na sua Bíblia vai ver que esse filho pródigo, ele se alimentou do que os porcos comiam, para simplesmente saciar a sua fome. Mas em contrapartida, nós vemos aqui algumas passagens que falam sobre dessa forma. Mas a comida, porém, não é a única coisa pelo qual sentimos fome. A gente vai ver lá em Mateus, capítulo 4, versículo 4, que fala dessa expressão. Jesus fala aos nossos corações que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Amém, amados? E prosseguindo o entendimento da palavra de Deus, encontramos passagem que fala dessa forma: como ser humano, temos desejo mais profundo do que a fome, o desejo do relacionamento. Um saciamento mais profundo do que o alimento da fome, ou para abastecer o nosso corpo físico. É o alimento espiritual. É ter um relacionamento buscando os anseios, os desejos para a nossa alma, o nosso espírito. Em contrapartida, continuando, vemos alguma passagem que fala dessa forma: o desejo da alma pode ser destrutivo quanto à falta do alimento. Vemos lá em 2 Samuel, capítulo 13, verso do 3 a 4. Os anseios da alma muitas vezes se tornam destrutivos.
Nem sempre o que busquemos para ter um relacionamento perfeito, um relacionamento constante de como um servo de Deus, um filho de Deus, vai atender a necessidade pelo qual se faz necessário, quando se mergulha por caminhos e desejos que não agrada a Deus. É isso que nós vemos essa passagem lá de Samuel, que Arnon, um dos filhos de Davi, ele perdia peso. Não porque ele estava emagrecendo, porque não estava se alimentando para nutrir o corpo físico, mas ele estava emagrecendo porque ele estava sentindo os anseios da alma, os anseios do espírito, pelo qual ele estava desejando, veja só, desejando a própria irmã, conhecida por Tamar. Isso aí é uma coisa terrível, porque os anseios da alma, do espírito, se torna mais profundo e nem sempre vai a favor daquilo que Deus quer para conosco. Pelo contrário, vai em encontro àquilo que Deus não quer que nós vivemos ou desejemos. Assim, dessa forma. Mas prosseguimos aqui na passagem bíblica, encontramos também passagem em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo de 9 a 14. A gente encontramos aqui passagem que Pedro, ele antes procurou os anseios que satisfazesse o ego espiritual, alimentando o seu espírito, que diz que Pedro, ele em certo lugar, ele foi buscar o pão da vida, né, que se trata do pão da vida. Jesus é o pão da vida, e ele foi buscar a presença do Senhor para alimentar os seus anseios espirituais, o desejo de se alimentar. Portanto, ele foi buscar se alimentar do próprio Jesus por intermédio das orações. Naquele sentido ali de buscar a presença de Deus se alimentando, veio também pensamentos que não fosse agradável a Deus, como os arrebatamento de profundo relacionamento. Veio o pensamento de Pedro enquanto preparava o alimento para se alimentar o corpo físico, ele foi buscar o pão da vida para, antes de alimentar o corpo, ele foi nutrir a alma e o espírito. Mas nesse arrebatamento de sentidos, fala aqui a palavra de Deus, lá em Atos capítulo 10, que veio arrebatamentos de coisas que naquela época que ele vivia não era lícito comer, eram animais impuros. Ele disse: jamais, Senhor, entrarei na minha boca coisas imundas e impuras. Porque, mas antes ele almejou buscar o anseio, o desejo da alma, nutrir a sua alma. E é disso que Jesus ele se agrada quando nós procuramos buscar, primeiramente, o pão vivo, porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu, por intermédio da oração, da súplica, buscando a Ele para nutrir a nossa vida espiritual. E assim prosseguimos, vimos outras passagens na Bíblia Sagrada, como em Daniel, capítulo 1, versículo 8, vemos que também aqueles jovens, como Daniel e os outros jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles também foram pessoas que procuraram nutrir a vida, quer dizer, pelo pão, o pão vivo, o pão que descia do céu, que é o próprio Deus, que era o próprio Jesus. Mas antes ele preferiu buscar, porque na época que aqui fala o contexto da Bíblia Sagrada, ele estava em outro país, em outro lugar, que não era o país de origem, né, que era Israel, mas ele foi levado cativo para a Babilônia. E ali tinha que se alimentar de conformidade do alimento do rei daquele lugar. Mas antes ele preferiu, com a permissão lá do que estava no comando, se alimentar das coisas celestiais, não é? Mas antes se alimentar das coisas celestiais do que ser nutrido pelas coisas
do mundo, as coisas que não agradavam a Deus. E, subsequentemente, a gente vemos passagem, não é? Que fala dessa maneira, que diz assim: Jesus é o único que pode satisfazer os nossos anseios mais íntimos. A gente vemos lá em João capítulo 6, versículo 26 a 27, que fala, só Jesus é que pode nos ajudar. Jesus é que nos ajuda a buscar, né, esse alimento por intermédio das orações. Está sempre conosco e que nós passamos a viver dessa forma e está sempre nos ajudando a enfrentar esses anseios que a alma tanto anela, não é? Porque o nosso corpo, ele anseia se alimentar, tudo bem, mas a nossa alma, o nosso espírito, quando não buscamos a presença de Deus, ele vai desejar, como fala lá no começo, lá nós lemos, ele vai desejar a se alimentar das bolotas dos porcos, quer dizer, a nossa alma, quando ela não busca a presença de Deus, ela vai desejar a se alimentar das coisas que o mundo oferece. E isso não é bom para a gente, logicamente, que o nosso espírito ele vai ficar um espírito mal alimentado, quer dizer, vai buscar as coisas supérfluas desse mundo, as coisas errôneas desse mundo, e mergulhando-nos cada vez mais num pecado, nos distanciando de Deus. Porque o que é que faz a separação do homem de Deus? É o pecado, quando o homem anseia as coisas deste mundo, ou deseja as coisas desse mundo. Muitas vezes o nosso espírito, mesmo que ele não pratique a ação, mas pelo fato dele desejar, isso aí já se torna um pecado. Isso é seríssimo. Mas continuando ainda, né, o Senhor, ele é longano e misericordioso. Ele quer não somente que nós busquemos Ele como o pão da vida, mas também devemos reconhecer que nós somos criatura feita por Ele, e que dependemos dEle, aleluia, por tudo, porque tanto o nosso pão de cada dia, que Ele é que nos dá o alimento, manda o sol e a chuva para produzir o alimento, para que nós possamos nos alimentar, o nosso corpo físico. Assim também, o nosso corpo espiritual, é necessário que devemos buscar o pão vivo. Quem pode dar esse pão vivo é o próprio Jesus. Amém, amados? Que possamos assim sempre anelar e almejar, buscar o pão vivo que sacia toda a fome, porque tudo que aparece fora do contexto, não é, da bem-aventurança, do amor de Deus, tudo que aparece, isso aí são coisas deste mundo que o inimigo oferece. E que possamos fugir dessas coisas, fugir da aparência do mal e buscar a presença de Deus. Porque se nós passamos a ser participantes dos anseios do mundo, nós estamos se aprofundando cada vez mais na profundeza da morte. Porque é assim que a Bíblia relata, que todo aquele que não faz a vontade de Deus fica se distanciando. Ele fica cada vez mais se sucumbindo na profundeza das trevas. Mas que nós possamos buscar o alimento certo, o alimento vivo, o alimento que é o próprio Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu. E que o Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando e dando compreensão e abrindo nosso entendimento para as coisas boas como Filho de Deus. Amém, amados? Jesus nos abençoe. Amém.